Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Já já vamos começar a nossa live. E fiquem aí que a gente já vai dar início daqui a pouco. Lu, Oi! tá me ouvindo, Lu? Ah, tô sim, Vivi. Eu tô me vendo aqui. Você tá me vendo? Eu não. De novo. Pois é, meu amigo, mas dessa vez nem eu tô me vendo. Vamos ver aqui o que é que aconteceu. Nem você tá me vendo? Não, Nossa! eu tô te vendo. Ah, pronto, agora eu tô me vendo. Ah, sim. E você não tá me vendo? Eu não. Não tô. Pronto, mas tá me ouvindo bem. Tô sim. Tô te ouvindo bem. Vamos começar? Vamos dar Maravilha. início? Mais uma vez, uma satisfação estar aqui dividindo esse espaço, Lu, com você, né? Dar boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui com a gente. É sempre muito bom a gente bater esse papo, ainda mais sobre um tema tão importante, tão fundamental, né? Que é a Sim. autoestima e a confiança. Esse tema fundamental para a nossa vida, para as nossas relações, né? Para a relação consigo mesmo. E eu quero convidar você que está aí acompanhando para se posicionar de uma forma bem confortável, para ir chegando aos poucos aqui. E vamos convidar você para fazer junto com a gente um alinhamento com a nossa respiração. Isso. É sempre importante a gente ancorar a nossa presença, né? No aqui e agora. E a âncora da respiração, ela é assim muito eficiente e muito eficaz nesse lugar de trazer a gente para o aqui e para o agora, né? Então, a ideia é que a gente possa colocar os nossos pés no chão, alinhar nossa coluna, inspirar contando até 4 pelo nariz, segura a respiração contando até 7 e solta contando até 8. Então vamos lá, todo mundo junto. Inspira, Vamos. segura contando até 7 e solta contando até 8. Ah, solta um som. Vamos deixar a nossa traqueia trabalhar, liberar o som, fazer vibrar as cordas vocais, né? Então vamos fazer mais esse movimento mais uma vez, inspirando pelo nariz, contando até 4, segura contando até 7 e solta contando até 8. Soltando o som, liberando. Move a mandíbula, o maxilar, ó, dá uma alongada. Mais uma Estamos vez, falando isso. Vamos lá, Lu, conduz aí. mais uma vez. Puxa o ar pelo nariz, segura um pouco e solta em 8 tempos. Ah, E aí, Lu, já que a gente está falando de autoestima e autoconfiança, bora colocar esse povo para fazer careta, né? Ó, vamos, move, move, vamos. bota a língua Vou para ver, fora. vou ver um Ah, pouquinho. isso, faz careta, massageia o rosto, massageia a cabeça. Isso. Ah, Solta um isso. Vamos. pouquinho, ajuda a mover, trazer um pouco mais de energia, de presença para esse momento, né? Estar mais no Exatamente. corpo. Consciência é tudo, né? E principalmente para nos
ajudar, né, a tratar de um tema tão delicado e de um tema que, assim, representa um problema, né, uma questão difícil para a grande maioria de nós, que é a autoestima e a autoconfiança, né? E aí, Lu, a gente vai convidar e até pedir a participação das pessoas que estão aqui, né? Qual a sua noção de autoestima? O que é que ela representa para você? Né? Que possa colocar aí no chat, que possa fazer essa reflexão, né? É o que é autoestima, né, para você? O que é que você entende como se amar, se cuidar, se gostar, reconhecer suas qualidades? Faz parte do que você entende por autoestima? Coloca aqui para a gente aproximar um pouquinho mais de você e a gente se alinhar nesse pensamento em conjunto, em comum, sobre esse aspecto do que é autoestima, de como você lidar com a sua autoestima no seu dia a dia, na sua vida. E é importante, Lu, que a gente traga que a nossa abordagem hoje sobre autoestima e autoconfiança vai ser de acordo com a metodologia de autoconhecimento do Password. Você pode falar um pouco, Lu, sobre a metodologia? Sim, a metodologia do PETOC é um caminho de autotransformação e de autoconhecimento que está baseado em palestras que foram canalizadas por Eva Pierracos através de um guia, e ele traz vários aspectos da nossa vida em 4 níveis: no nível físico, no nível emocional, no nível mental, né, no nosso intelecto, e no nível espiritual. Palestras que abordam sobre diversos temas, desde política, relacionamento, amor próprio, a nossa relação com a nossa vida pessoal, interpessoal também, aspectos da espiritualidade, como a gente conhece, como a gente ainda não conhece também. Então, são diversos temas abordados nas palestras que nós estudamos, né, de forma individual e em forma em grupo também. E vamos, a partir desse contato com essas palestras, nós vamos nos autoconhecendo, investigando nossas questões pessoais, linkando essas questões abordadas na palestra com a nossa vida diária, com o nosso dia a dia, né? O grande material de estudo dessas palestras é a nossa própria vida. Como estamos na vida, como interagimos, né? Como reagimos a esses estímulos externos e internos também. E a partir desse contato, a gente vai nos entendendo, nos alinhando cada vez mais, né? Nos investigando, né? Questionando a respeito do que eu sou e de como eu me apresento para o mundo, como é que eu me apresento para a vida. Isso. E aí, Lu, você já está trazendo uma questão chave, né, para iniciarmos, darmos continuidade com a nossa live de hoje, que é essa visão de autoestima e autoconfiança a partir do Password, né? Que é também como a gente se valoriza, como a gente a visão que a gente tem de nós mesmos. Só que aí a gente sabe também que a autoestima ela é resultante do nosso conjunto de crenças, né? Que foram delineadas ao longo do nosso desenvolvimento. E a gente precisa compreender como essas crenças e esses padrões norteiam a nossa visão. Ela é uma visão realista ou ela traz uma visão distorcida sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre a vida, né? E aí, Lu, a gente pode até, mais uma vez, solicitar a participação das pessoas que estão aqui com a gente. Se a gente vai fazer uma averiguação, tipo assim, com relação à autoestima, complete a frase, eu sou, então, o que você
vocês poderiam colocar logo de imediatamente, sem pensar muito? Eu sou o que, Lu? Eu sou amoroso, eu sou Isso. amigo, Sim. eu sou companheiro, eu sou verdadeiro, Isso. né? Uhum. Mas Eu sou autêntico. ótimo, maravilha. Mas se está você sozinho no seu quarto, no seu espelho, completando essas frases, quais os outros aspectos que você traz? Ah, eu trago também as negatividades, né? Eu digo, eu sou ranzinza. Ou às vezes, eu Hum, sou perfeccionista, eu sou exigente. Aí vem outra coisa também, tipo, eu sou metódico demais, tipo assim. Aí já vem outros aspectos também que eu costumo pensar a meu respeito, tipo assim, não só o sim, lado, as coisas boas, vem também as coisas que não são tão agradáveis. e isso é saudável porque traz um equilíbrio, né? Mas se eu trago uma perspectiva dualista da vida e eu considero que se eu sou metódica, se eu sou ranzinza, se eu sou. Qual foi o outro aspecto distorcido que você trouxe? Deixa eu ver, exigente, tipo assim. Exigente. Se eu considero esses aspectos distorcidos como sendo a minha única realidade, então eu abro mão da minha consideração de ser generoso, de ser amigo. Isso diante de uma visão dualista da vida. Ou eu sou uma coisa, ou eu sou outra coisa. E essa dificuldade que a gente tem de lidar com os nossos aspectos distorcidos e minam a nossa autoestima. Por quê? Se eu imaginar que se eu sou egoísta, eu só sou egoísta, como é que eu vou poder me amar? Com certeza vou encontrar uma barreira aí, porque eu só vou estar vendo aquele aspecto negativo, né? Justamente. Então, na palestra, que é a palestra 174, né, a palestra da autoestima, ele nos revela exatamente isso. E ele diz assim, que em todo ser humano que se apresenta atitudes e sentimentos de medo, inferioridade, inadequação, incerteza, nessa mesma proporção, encontra-se a ausência de autoestima. Por quê? É um problema, digamos que crônico da humanidade, termos essa visão dualista da vida. Então, se eu trago uma distorção, eu não sei como lidar com aquilo. Então, ou eu quero eliminá-la, e para eliminar ela, eu acabo me eliminando junto, ou eu quero falseá-la, tornar ela algo positivo. E são esses aspectos que vão comprometendo a nossa autoestima. Por quê? A autoestima está casado com amor. A capacidade de amar a nós mesmos, aos outros e à vida. Então, se eu me nego essa capacidade, como eu vou ter autoestima? E aí eu comprometo todos os meus pensamentos, os intra e o intrapessoal e o interpessoal, né? Então, é uma característica básica para nós a necessidade de autoaceitação. E o que vem como um grande problema, Lu, é que esses impedimentos, essas barreiras, muitas vezes a gente não deixa vir para a consciência. Então, eu tenho questões com a autoestima, mas eu não aprofundo para saber qual a raiz desses problemas, né? Hum. Na maioria das vezes, as pessoas consideram logo de cara questões de aspectos físicos, padrões de beleza. Mas aí que a gente precisa lembrar, né? Que a beleza é uma atitude. E aí eu convido mais uma vez a participação dos nossos públicos. Como é que a gente chama? Ouvintes, não sei como é que a gente chama. Ouvintes, seguidores, pessoas que Seguidores, estão aqui né? acompanhando, né? A pensarem assim. Vocês
né? Dos relacionamentos que vocês tiveram, das pessoas que vocês amaram, qual delas era 100% perfeito em termos de padrões de beleza? E aí, assim, a gente vai confrontar essa ideia de beleza como uma questão de padrão físico. Beleza é uma atitude e engloba vários aspectos do ser. Isso. E a gente já começa a perceber que a beleza ela já vem junto com qualidades da pessoa, que torna a pessoa mais atrativa para nós, né? Não é só aquela coisa do padrão estético também. E uma coisa interessante, Vivi, quando você trouxe essa questão dos nossos defeitos, muitas vezes a gente não quer mostrar para ninguém os nossos defeitos, por nos incomodar também, né? Então, a gente às vezes não quer nem olhar para os defeitos, porque acha que é uma parte nossa que vai afetar diretamente as outras pessoas. Então, a gente busca às vezes o quê? Esconder para ninguém ver, ou então nem a gente mesmo quer fazer nem contato. Deixa lá escondido num cantinho para ninguém ver, não é? Exatamente, Lu. Só que aí é o nosso grande auto-engano, né? Porque pensamentos, sentimentos são energia em si e trazem em si a capacidade de transformação. Então, se eu abro mão, né, dessa distorção, eu estou abrindo mão de parte da energia. E é uma energia poderosa, né? Nós somos seres vivos. E aí, o guia nos convida a termos uma visão diferenciada do fenômeno da vida, né? A vida, ela é expansão, ela é contração, ela é pulsação, né? Nós temos uma característica distintiva que é o poder da consciência. E o nosso poder de pensar, de sentir, de agir, o poder das nossas emoções é um poder imensurável, é um poder fantástico. Então, se eu tenho vida, se eu sou vida, se eu estou una com a natureza, a minha capacidade de renovação, de readaptação é contínua. Então, eu não posso negar um aspecto meu, porque esse aspecto é um aspecto divino, só que ele está no polo distorcido. É isso que o Password nos ajuda a transformar. É aí que entra a necessidade do processo da autoinvestigação. É aquela parte que a gente aprende a utilizar o nosso eu observador, que é aquela parte nossa que não julga, que só identifica e diz, olha, vamos trabalhar com isso aqui, porque a gente consegue se desidentificar daquela parte. Tá, tem uma parte minha que é egoísta, mas eu não sou só isso. E se tem uma parte que é egoísta, de onde vem a motivação para? Não é algo solto, aleatório. Essa característica, ela está ancorada pelas nossas experiências de vida. E o processo de autoinvestigação, do estabelecimento dessas crenças, dessas distorções, a gente precisa garimpar. Lembrando sempre que a nossa capacidade de ter autoestima está vinculada diretamente à nossa capacidade de amar. Então, se eu não me amo, como é que eu vou ter autoestima? E eu preciso identificar as bases disso. Se eu trago um aspecto de autorrejeição que não está claro para mim, se eu estou perdido, eu preciso me encontrar. E é aí que entra o aspecto da autoconfiança, Lu. Porque a autoconfiança é o nosso contato direto com o nosso eu real. Mas para isso, a gente precisa acolher todas as nossas partes. E acolher essa parte de vulnerabilidade, onde a gente começa a perceber que a gente tem aquele aspecto, é uma atitude de amor próprio também, né? Então, assim, se eu me trato com uma quantidade de amor que eu preciso, eu já sei que aquela parte frágil que eu tenho, ela pode se transformar em algum momento, né? E eu tenho essa
capacidade de transformar esse lado, né? E não agir mais a partir daquele lado apenas. Então, se eu já reconheço que esse lado existe, eu não sou somente aquilo também. Eu não sou só aquilo. Eu não me encerro ali. Aquilo não vai me definir totalmente quem eu sou. Exatamente. E é um trabalho, Lu, de englobar, né, na realidade. A gente precisa considerar todas as nossas partes, né? Culturalmente, a gente foi educado a esconder aqueles aspectos nossos que precisam de ajuste, né? Então, olha o que acontece com a criança se ela manifesta raiva. Ela é punida, né? Olha o que acontece com a criança. Preste atenção quando ela traz algo que não é adequado. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deva educar, mas a gente precisa saber como, né? Porque ao invés da gente educar, de a gente trabalhar, de ajudar no processo de transformação, de transmutação, a gente ensina a colocar para debaixo do tapete. Esconder. Aí, Isso aqui ninguém pode ver. Isso, e a gente vai repetindo isso ao longo da nossa vida. E aí vários aspectos tão cruciais para esse assunto, como a autorrejeição, a gente não leva em consideração. Eu nunca vou admitir que eu me autorrejeito. Quem me autorrejeita é o outro, eu sou uma vítima. Mas as bases disso precisam ser verificadas, precisam ser checadas. É um trabalho belíssimo de autoinvestigação e de desvelamento. É uma necessidade real nossa. E para isso a gente precisa sair da superficialidade. A gente precisa sair desse lugar de comparação. Não, porque fulano tem um cabelo assim, o meu cabelo não é igual ao dela. Então, eu vou considerar que a minha autoestima foi lá para baixo. Veja, os aspectos externos sinalizam aspectos internos. Então, a verificação precisa ser a partir de nós. Quais aspectos em mim eu não reconheço, eu não admito, né? Essa é a base, esse é o princípio básico do trabalho, a autoinvestigação, para que aí sim a gente possa liberar as nossas potencialidades, que são infinitas, potencialidades de amor, de generosidade, sabe? E aí, enquanto eu não incluo tudo, enquanto eu não faço o trabalho completo, eu não me reconheço. Se eu não me reconheço, como eu posso ter uma autoestima elevada? Interessante, Vivi, esse detalhe que a gente começa a perceber em relação ao outro, que a gente vai de um extremo ao outro. Ou às vezes a gente se compara com alguém e se coloca lá para baixo, né? Tipo assim, a pessoa é um top das galáxias em um aspecto assim que eu gostaria de ser e eu não sou, né? Então, a pessoa vai para aquele lugar de se sentir inferior, muitas vezes dizer assim, eu nunca vou chegar nesse nível de fulano ou ser como fulano é. E aí a pessoa vai para aquele lugar de desmerecimento ou desvalidação e ela fica se sentindo lá embaixo, né? Tipo a última bolacha do pacote, tipo assim. E ela não reconhece que ela ainda não percebeu que tudo aquilo que a gente admira no outro, a gente já tem dentro da gente. Exatamente. É só a necessidade mesmo e a coragem de nos desvelarmos, né? E esse referencial do outro, quando a gente sabe utilizar, funciona como uma investigação para nós, porque entra aí a questão do espelhamento. Então, se eu identifico essa qualidade no outro, potencialmente ela já existe dentro de mim. Eu só preciso desvelar. Eu só preciso me autoconfrontar no sentido de liberar essas potencialidades. E, igualmente, na distorção. Se eu julgo o outro em algum aspecto, da mesma forma, aquilo em algum nível existe dentro de mim. E o outro está me sinalizando. Então, essa
honestidade, ela é primordial, ela é necessária para a gente viver bem. Porque senão a gente perpetua ali naquele mesmo movimento de autoilusão e autoengano. Esse movimento de autoilusão e autoengano é uma falsa imagem que a gente tem de nós mesmos, né? Por exemplo, eu sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou. De tanto você ouvir algo que a pessoa fala sobre quem você é, você passa até a acreditar. Às vezes uma figura de autoridade da família diz que você é assim. Ah, fulano disse que eu sou assim, então eu sou isso mesmo. Mas no fundo, algo dentro de você diz que você não é só aquilo. Você tem outro lado que ninguém conhece. Você tem habilidades e qualidades que ainda não foram reveladas. Isso, mas Esse para momento, isso, sim, Lu, pode sim. concluir. E esse momento de perceber isso é que esse trabalho de autoinvestigação leva a gente para lugares onde só a gente consegue acessar, né? Da gente encontrar aquilo que nos motiva a fazer coisas boas para a gente, para as pessoas, né? Que nos coloca em contato com as nossas qualidades, né? E aí faz a gente se ver da forma que a gente realmente é também. Exatamente. Essa ideia, Lu, que a gente compra, né, das figuras de referência, que são as figuras de autoridade ao longo do nosso desenvolvimento, são justamente essas ideias que estabelecem as crenças e os padrões que a gente vai levar para a nossa vida, né? Mas aquela história que a gente sempre precisa esclarecer. Naquele momento que a gente comprou aquela ideia, a gente estava em processo de formação, a gente não tinha os recursos psicológicos e emocionais que a gente tem hoje, que nos dá a possibilidade de confrontar. Isso que eu estou trazendo é verdade? E se for verdade, é toda a verdade? Precisamos dessa coragem para mover, para a gente poder se mover. Hoje, eu falei mover, lembrei. Eu estava vendo aquela novela Garota do Momento, e teve um diálogo de uma mãe com um filho, aquela personagem de Paloma Duarte, com aquele ator. É um ator novo, eu não sei o nome. E era lindo, porque ela ajudava ele no processo de autorresgate, porque ele estava com a autoestima e a autoconfiança abalada. E ela dando o suporte. E quando ele conseguiu superar, ele foi agradecer para ela e dizendo que tinha sido graças a ela. E ela deu um retorno maravilhoso para ele, dizendo que ele conseguiu, não foi ela. Foi ele que saiu do ponto onde se encontrava, de dúvida, insegurança e medo, e moveu-se para um lugar diferente. Então, aquela ação, aquele movimento de sair de um ponto A e ir para um ponto B, de autorresponsabilidade e de crescimento, que tinha feito com que ele se reabilitasse. E eu achei aquilo fantástico. Quando eu vi, eu anotei no caderno e falei, não, vou trazer esse exemplo para a live, porque era um trabalho do Pesco, né? Uhum. Explicitado ali naquela fala, naquele diálogo ali, naquela novela. E é sobre isso, né? E a nossa ignorância, muitas vezes, faz com que a gente acredite, não, fui eu mesmo que ajudei ele, né? Sim. Ao invés de enaltecer e atribuir o movimento do outro. Então, a gente muitas vezes entra assim nesses movimentos egoístas, mesmo sem nos darmos conta, né? E isso acontece, por exemplo, com um terapeuta. Pode acontecer uma situação dessa, né? Mas é o trabalho da autohonestidade, de reconhecer o valor. É importante que a gente lembre, Lu, que esses aspectos de prazer, de superação, de plenitude, ninguém dá para a gente. Isso é uma conquista interna. De merecimento, ninguém dá isso. Ninguém dá permissão. É algo que a gente conquista internamente. Logicamente que não somos seres gregários e precisamos do apoio e do suporte uns dos outros. Mas aí uma pessoa dá ao outro algum aspecto
do nível de importância como esse não existe. Isso é uma falácia, né? A gente dá o suporte para que o outro consiga Isso, chegar, mover-se, porque esse é um movimento próprio, interno de cada um. isso. Trazendo aqui o exemplo de um professor na vida do aluno, né? A gente está ali apontando o caminho, mas quem vai fazer o movimento é ele. E muitas vezes nesse momento dele, ele dizer, eu não sei, eu não consigo. E você diz aqui, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui com Isso. você. Vamos tentar? Olha que você é capaz de conseguir. Vamos fazer o movimento. Se errar, a gente volta de novo. E a gente repete até você pegar o jeito. Então, esse é o papel também de um terapeuta, quando está nesse processo, de ajudar, a partir de um outro olhar, fazer com que a pessoa consiga parar e ver que ela é capaz de dar um movimento, de mover daquele lugar para um outro ponto. Isso, principalmente, Lu, de reconhecer as potencialidades e as diversas possibilidades que a vida tem para nos oferecer. Nessa palestra, o guia traz essa dificuldade que a gente tem de considerar pontos rígidos, né? Bom, se eu acredito isso sobre mim, é só isso, é a verdade absoluta e nada transforma isso. Esse é um grande engano. A vida é fluida, a nossa natureza é fluida, né? E isso requer movimento. Então, a gente achar que... a gente sempre traz isso, né? Daquela síndrome de Gabriela, não tem nada Uhum. muito equivocado. Ele traz o extremo de dizer assim, que a pior pessoa do mundo, ela traz em si uma essência de que se ela muda o pensamento e a atitude, tudo gira em torno dela para o bem. Né? Isso. E todo dia, a cada momento, a vida está convidando a gente para a transformação, para o novo, para a mudança. Engraçado que ele usa, Lu, exatamente isso, assim, tipo assim, vocês querem sair do desespero de vocês? Então acreditem nessa potencialidade de mudança da vida, que é essa perspectiva da vida a partir de um lugar fluido, né? Vocês querem sair do desespero? Então acreditem na potência da vida, né? Na potência da transformação, da transmutação. Não existe nada que não possa ser mudado, alterado, transformado. Né? Agora, para isso, a gente precisa utilizar o nosso senso de vontade, né? O nosso querer, a nossa potencialidade, né? Da energia. E ir agregando, e ir fazendo aquele velho patchwork que é colando, né? Pegou um Colando um aspecto distorcido pedacinho, aqui. né? Isso! Pegou um aspecto Interessante, distorcido aqui, trabalha, agrega aquela energia. Igual, sabe aquele joguinho, Lu, que era de Mercúrio, né? Que tem aquela bolinha e que são várias bolinhas naqueles caminhos, aí quando junta tudo fica aquela bola maior. Mais ou menos isso. Interessante, Vivi. Eu estava vendo hoje assim, que eu estava até me questionando assim, poxa, a criatividade a gente não ensina. A criatividade está latente dentro da gente, né? A gente vai mover dentro desse potencial criativo de fazer, de criar, de recriar, de conceber coisas, né? E eu estava percebendo assim, mas esse movimento ele precisa vir da gente. E quando o guia traz dessa capacidade de mudança e transformação, eu ouvi dentro de mim agora assim a lei da impermanência. Se tudo se move o tempo inteiro e muda, e a gente está nesse movimento de mudança e impermanência, esse potencial de criatividade e mudança está com a gente a cada momento. A A cada cada momento. inspiração e a cada expiração. A cada movimento de respirar, inspirar e respirar, eu estou movendo algo dentro de mim. Inclusive, para a gente até pensar como isso é tão prático. Quando a gente passa um dia que a gente acorda de um jeito e dá 10 horas da manhã, a gente ainda fica tentando mudar, mas o nosso pensamento não muda. Mas depois, com o passar do tempo, a gente vê que já mudou por completo o nosso estado de humor e o pensamento também, né?
E um outro exemplo também, uma noite de sono. A gente está com um problema depois de uma noite de sono bem dormida, no outro dia você já acorda diferente, já renovado, já com a energia disposta a criar, a mover uma situação que você antes não tinha capacidade de entender como poderia mover e mudar, né? Pois Então, assim, só é. para a gente observar e lembrar como essa, essa energia pulsante que temos dentro da gente é capaz de mover e transformar a partir do momento que a gente acredita que é possível mudar e acessar essas potencialidades que a gente tem inerente dentro da gente, dentro da nossa natureza. Exatamente. E para isso a gente precisa de consciência, né, Lu? A gente precisa de clareza, de saber o movimento que a gente precisa fazer, né? De ter esse respeito próprio, de não se negligenciar, que na maioria das vezes é o que a gente faz, né? Porque a gente entra ainda, eu gosto sempre de lembrar da nossa perspectiva evolutiva, né? A gente quer pertencer, a gente quer ser validado, a gente quer o reconhecimento do outro, mas a gente não pode ficar dependendo disso. A gente precisa disso, mas a gente precisa da validação própria, do reconhecimento próprio, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. As energias, elas se atraem nesse sentido. Se eu tenho amor próprio, eu tenho o amor do outro. Se eu tenho uma validação própria, eu atraio a validação externa. Né? A gente está falando de energias. Uhum. E tudo aquilo que a gente acredita, a gente vai atrair pessoas que vai fortalecer aquela percepção que a gente tem da gente. Ou para o bom, ou para o ruim. Né? Exatamente. A vida vai trazer para a gente o resultado daquilo que a gente acredita. Então, se eu tenho uma crença a respeito, ao meu respeito, que ela não me coloca no lugar de autovalorização, de amor próprio, a vida só vai me atrair pessoas que vai fortalecer isso que eu acredito sobre mim. A vida é uma cocriação nossa, né, Lu? O nosso pensamento, os nossos sentimentos, as nossas emoções criam as nossas circunstâncias, né? Nós criamos a nossa vida, né? É lembrar sempre da perspectiva do divino interior, do Deus interno, do Deus vivo, né? Se eu penso assim, eu vou criar assim. E o nosso grande desafio é essa autoconfrontação, é reverter, né, a forma como a gente pensa, como a gente identifica, como a gente nomeia, né? Para que a gente possa, mais uma vez, de uma forma consciente, abrir espaço para as nossas potencialidades, né? O nosso movimento de entorpecimento, na maioria das vezes, ocorre de forma inconsciente, mas a gente ativar a nossa pulsação precisa ser de forma consciente, entendeu? Sim. E é isso que a metodologia do Password nos oferta. Instrumentos, ferramentas, para que a gente saia desse descongelamento, para que a gente saia dessa visão dualista, desse lugar de entorpecimento, né? Para que a gente tenha uma visão real de quem somos e, consequentemente, dos outros e da vida. E quando a gente está nesse lugar de se auto-observar, olhar para si mesmo, observar nossas reações, nossos pensamentos, tudo aquilo que reflete em nós, que impacta, né, diretamente a gente, e a gente está exercitando uma parte muito importante da nossa consciência de eu observador, né? A gente está observando,
está assistindo a nossa vida sem julgamento, né? Só observando, só analisando, só vendo. Eu estou vendo o que se apresenta. E o que acontece comigo quando isso que aconteceu está me afetando, né? A Uhum. gente passa a sair de atitudes automáticas, né? Reações automáticas que a gente toma no nosso dia a dia, mas para ver e fazer escolhas, né? Capacidade de escolher. Ou seguir a Isso é a gente estar atitude. no presente, Lu. Isso é estar no Isso, presente, né? Saiu do automatismo, a gente está no presente. No presente, a gente tem condição de resolver a nossa vida. Por mais difícil que sejam alguns aspectos, mas nós temos a possibilidade de concretizar, de realizar. Se eu trago elementos que não são do presente, como é que eu vou resolver? O passado a gente não muda, a gente só ressignifica. Os fatos que ocorreram no passado não tem como mudar. É fato isso. Agora, o nosso presente, a gente modifica. E essas interpretações das experiências passadas, a gente ressignifica, né? E a gente precisa ter consciência disso para a gente não ficar ali, né? Fazendo chover no molhado, né? A gente precisa ousar, a gente precisa trazer o novo, a gente precisa olhar para a gente a partir de uma nova perspectiva, a gente precisa dessa chance, né? E o nosso referencial é interno, é essa valorização nossa, própria, do divino que há em nós. É assim que a gente honra, né? É assim que a gente honra o divino, é assim que a gente honra as nossas figuras de referência, né? É assim que a gente pertence, com esse merecimento interno, com essa possibilidade de assumir a nossa autorresponsabilidade pela nossa vida, que é o nosso bem mais precioso. Lembra-se do que o guia traz no início da palestra. Se eu trago um medo, na mesma proporção eu vou trazer a ausência da autoestima. Se eu trago a insegurança, na mesma proporção eu vou trazer a ausência de autoestima, né? Então, esses aspectos a gente precisa olhar de onde está vindo. Não tem outra forma, né? ô Vivi. E, e uma coisa que eu estava pensando aqui, né? Eu queria até que alguém colocasse assim, se já aconteceu muitas vezes com vocês de você sustentar uma percepção negativa sobre si mesmo, que não é aquilo que você pensa sobre você, mas aquilo que alguém disse alguma vez que você é. Será que já aconteceu isso com você? De tanto alguém dizer, você passou até a acreditar que você era aquilo que alguém disse? Muitas vezes a pessoa está com a autoestima tão lá embaixo que ela acaba tomando isso como verdade, como total verdade a respeito de si mesma. Por exemplo, desde pequeno alguém me falou que eu sou uma pessoa ruim, que eu tenho um cara de pessoa ruim, de uma pessoa má. Eu ouvi isso a vida inteira a respeito de mim mesmo. E eu passei a acreditar que eu sou uma pessoa má. Eu estou dando um exemplo aqui, né? De Uhum, uma pessoa que uhum. ela ouviu a vida inteira que ela tinha uma aparência de pessoa sisuda e, e uma pessoa que fosse uma pessoa ruim, uma pessoa má. Então ela acreditou por muito tempo que ela era uma pessoa ruim. E quem conhece essa pessoa não vê nada disso. Isso aí, Mas Lu, a ela gente pode até recomendar que as pessoas busquem no YouTube uma propaganda do sabonete, daquela linha Dove, né, que faz o autorretrato. É um experimento, na verdade, de colocar um artista para desenhar a pessoa sem ele ver. Então, primeiro ele desenha a pessoa, ela falando as características dela, e ele faz o autorretrato. Depois ele faz o autorretrato com base
no que uma pessoa que conhece aquela que disse primeiro as suas características dizem a respeito dela. E aí a pessoa fica encantada e surpresa com o resultado, porque a visão dela própria é uma visão aquém da visão que a outra pessoa faz sobre ela. Então, na maioria das vezes, essas crenças que a gente traz, que foram aprendidas, né, ao longo da nossa vida, traz uma distorção da realidade. É o senso da autodepreciação, da autorrejeição, que a gente não tem consciência, né? E aí, quando a gente escuta do outro, né, a partir de um outro lugar, a gente vê que a realidade não é bem aquela. É por isso que a gente precisa bater nessa tecla, insistir, duvidem. É verdade? Beleza, é verdade. E é toda a verdade? Porque essa autorrevelação, ela é fundamental para que a gente tenha uma vida plena. E lembrem-se, a plenitude da vida não vem a partir do que o outro lhe dá. Não vem. Vem a partir do seu próprio desvelar. É uma conquista e um merecimento próprio. Entende, Lu? Entendo, Vivi. É o contrário do que a gente faz com a nossa vida, né? Colocar isso na mão das pessoas como se fosse a palavra final. Ainda mais se essa pessoa exerce uma autoridade para a gente. Tipo assim, eu dependo da fala dessa pessoa para eu acreditar realmente que eu sou isso, né? Eu preciso dessa qualificação vindo de alguém, ou essa validação venha de forma externa. Isso. É desafiador, Lu, porque existem níveis de relacionamento que são doentios com base nessa fragilidade de uma das partes. E aí o outro vem com manipulação, né? E reforça aquele lugar. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado a respeito disso, né? E a gente precisa duvidar e a gente precisa ser uma rede de apoio para essas pessoas que trazem um nível de fragilidade a tal ponto de se colocar em relacionamentos que são abusivos, né? A gente precisa estar atento, porque é aquela história, quando sai do movimento de autodepreciação, o extremo disso é o narcisismo. Então, nada melhor para reforçar a dor do autodepreciativo do que uma pessoa que é narcisista, né? Que se acha um tal. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? E a gente precisa ajudar mesmo essas pessoas no sentido de que ela possa perceber o nível de reforçamento distorcido que está sendo feito e aplicado em nome de um amor que não existe, né? Porque isso não é amor. Isso não é amor. Isso é posse, isso é distorção, isso é abuso. Amor não, amor é outra história, né? Muitas vezes a pessoa precisa perceber, né, o ciclo que ela entra e ela não sai desse ciclo, dessa mendigância, né? Isso, e aí não tem autoestima que resista a um movimento como esse. É por isso que o guia traz belamente. A autoestima está diretamente relacionado com a capacidade de amor próprio, né? E isso não está vinculado à visão egoísta. Não, né? Lembrando sempre que a gente só dá aquilo que a gente tem. Como é que eu posso amar o outro se eu não amo a mim mesmo? Né? Aí a gente entra nos jogos de manipulação, que não tem nada a ver com amor. Entende? Cedendo, fazendo tudo que o outro quer para poder conseguir, né, alguma coisa. E outras formas também, né, de tentar conseguir esse amor através de outras formas de manipulação que a pessoa costuma usar, né, para tentar conseguir chegar lá, ter aquilo isso, que né, ela Lu? acredita. A pessoa ela pode conseguir qualquer coisa, menos amor.
É, Porque tendo como base manipulação, não, o amor é um movimento fluido, né? O amor é uma ação, o amor transcende a tudo isso que a gente está falando aqui, em termos de conseguir coisas, né? Conseguir reconhecimento, conseguir. Não. Amor é outra coisa, né? é. Vive, será que alguém quer comentar a respeito de alguma coisa? A gente já está, do que a gente falou até agora, a gente já está em 10 minutos para a gente acabar a nossa live. Já é 8h50. Pronto, maravilha. Passou rapidinho, né? É, é, esses assuntos a gente vai conversando e se envolve, e aí o tempo passa realmente que a gente não percebe, E a né, gente não Lu? percebe. Uhum. Você que acompanhou até aqui, se você quiser comentar a respeito daquilo que a gente acabou de falar, se você achou interessante, se ressoou em algum lugar, né? Pode comentar aqui com a gente, que a gente já vai finalizar essa live, esse encontro, né? Se quiser tirar alguma dúvida, também, porque o convite, Lu, que a gente faz é sempre um convite desafiador, porque a ideia nossa é sair do status quo, né? Sair dessa mesmice, daquele mais do mesmo, né? Você sabe que dentro do Patchwork não existe lugar para isso, né? A gente é real o que a gente encontra aqui de viver a verdade nua e crua, digamos assim, né? Então, é sempre desafiador. E precisa, ele sempre fala, né? Eu nunca disse que seria fácil. Eu digo que é totalmente possível. Tem uma das palestras que ele traz essa fala, né? Então, assim, a gente não está aqui para a gente trazer ideias mercadológicas acerca da autoestima e da autoconfiança. A gente está aqui para trazer elementos essenciais, reais, do que acontece com todos nós seres humanos, longe de questões mercadológicas, né? Isso vive. Isso, e a gente só tem essa capacidade se a gente está no aqui e agora, e a gente para perceber como é que nós estamos. O que é que está acontecendo aqui dentro agora de mim? Né? Como é que eu me sinto? Ó, eu acho que o Fábio já escreveu aqui alguma coisa. Foi muito interessante o trecho em que foi falado sobre a definição que os outros têm sobre nós e o quanto assumimos como verdade essa definição externa sobre nós mesmos. Obrigado, Fábio. Isso que a gente acabou de falar, como a gente coloca tanta importância àquilo que as pessoas de autoridade imprimem sobre nós, né? E como muitas vezes a gente leva como a última verdade para a nossa vida. E isso, muitas vezes, Lu, é a base do processo terapêutico, a gente ressignificar essas falas, essas memórias, né? A gente poder nos reconhecer a partir de um lugar de individuação, né? Dessa separação de quem sou para aquele sistema que me constituiu. Isso é fundamental dentro do nosso processo de autodesenvolvimento, né? É um aspecto básico. E para isso a gente precisa desenvolver o nosso adulto saudável, né? Que é aquele que acolhe a nossa criança, né? E ela está com a gente até hoje e acompanha a gente pro resto da nossa vida. Então a gente precisa acolhê-la nesse lugar. E só a gente, nosso adulto saudável, pode ofertar a essa criança o que ela precisa. Então, nesse lugar também é importante que a gente traga a clareza sobre essa possibilidade de reparação com a nossa própria criança. Só quem pode dar o que a nossa criança precisa hoje somos nós mesmos. É aquela história. Não adianta se abandonar, porque ninguém vai voltar para lhe buscar, né? Isso. Boa noite, Ale. Ela acabou de entrar sem saber
a pauta da live. A gente está falando sobre autoestima e autoconfiança na visão do Petrov. E a gente foi conversando sobre esse tema e chegamos até aqui, nesse momento já de finalização da nossa live. Mas ainda há tempo, né? Só antes da gente finalizar, se você quiser fazer alguma pergunta a respeito desse tema, a gente pode te responder aqui, né? A gente pode encerrar respondendo alguma pergunta que algum de vocês queira fazer. Isso. Lembrando, Lu, que a pauta de hoje básica foi autoestima, baseada na palestra 174, e que a gente pode agendar uma próxima palestra para falar um pouco mais sobre a autoconfiança, que hoje a gente só deu uma pincelada, né? Que diz respeito à palestra 77. Foi, a gente só deu uma pincelada, na verdade. Márcia Monteiro está falando aqui, é muito difícil não interiorizar a opinião externa, mas se faz necessária as atitudes de autovalorização. Isso se consegue através do autoconhecimento. Exatamente, Marcinha. Exatamente. A questão da interiorização do que vem de fora, ela faz parte, né? E ela nos ajuda na nossa formação. Só que a partir do momento que a gente vai se autodesenvolvendo e que a gente vai desenvolvendo a nossa sensopercepção própria e a gente pode acessar a nossa essência, aquele lugarzinho lá no fundo de nós mesmos, que traz quem realmente somos, a gente pode correr o risco de abrir mão dessas ideias que foram implantadas em nós, mas que não nos diz respeito, sabe? A gente pode amorosamente devolver para o outro aquilo que não nos pertence, mas que, de uma certa forma, ajudou na nossa formação, né? Isso é fato. E esse reconhecimento, ele é necessário, né? Então, eu sempre me recordo, assim, de algumas passagens, assim, que para mim são bem simbólicas, no sentido de que eu morava no interior, uma caçula de uma família de 10, e uma certa vez minha mãe falou, não, Vivi, você vai fazer magistério. Naquela época tinha magistério. Gente, eu não era muito de contrastar o que me diziam, mas aquilo não tinha nada a ver comigo. Nada. Eu falei, ô mãe, não, eu não vou fazer magistério, não, eu vou fazer científico. Porque científico era o curso que habilitava você fazer o vestibular. E aí eu comecei a perceber que eu poderia, sim, fazer o que as pessoas não me recomendavam, ou seja, eu poderia contrariar, né? E aí, dentro do meu alinhamento interno, naquela época, né, aquele direcionamento já ia me sugestionando esse lugar. Não de confrontação no sentido de briga, mas de fazer a partir de um movimento interno de autoalinhamento. E isso a gente vai adquirindo com o tempo, com as nossas experiências, né? Mas é muito saudável esse lugar. De escolha, né? A lei está falando das crenças limitantes. Entendo que temos que ressignificar, pois nos limita a alcançar os nossos objetivos. E ela fala que o autoconhecimento é a base de tudo, né? E a gente falou durante a live sobre os lugares que essas crenças nos levam, né? Muitas vezes para um lugar de desqualificação, desmerecimento, falta de coragem, né? Exatamente, Lu. E por isso a gente precisa, né, ativar a nossa consciência, fazer as autoconfrontações, para poder trazer uma nova interpretação acerca, né, de nós, da vida e do outro. Lembrando sempre que o nosso prisma, nossa forma de encarar a vida é baseada nas nossas experiências, né? Então, essa releitura, ela é possível. É por isso que o guia ele traz na beleza dele, quando ele fala da importância da gente ver a vida, o fenômeno da vida a partir de um outro aspecto. A vida ela é pulsante, a natureza é pulsante. Ela é pulsante, ela traz contração e ela traz expansão. E nós, enquanto organismos vivos,
trazemos isso também. Então, a gente não pode considerar um aspecto nosso algo rígido e imutável. Isso é uma morte. Nós não podemos, né? A gente precisa considerar que existe, sim, a potencialidade de mudança, de transformação. Aí a gente precisa trazer esse reconhecimento dessas possibilidades e trazer o nosso merecimento. Tá, somos humanos, e enquanto humanos somos perfeitamente imperfeitos. A gente precisa sair do lugar da autocomplacência, né? Que é aquela exigência de perfeição, e para isso eu vou esconder o que eu trago de imperfeito. Não. Eu olho, eu identifico e eu transformo. E aí eu posso honrar o ser que sou e liberar as energias de potenciais criativos, amorosos, de generosidade, tudo que há de mais belo, porque nós somos a expressão do divino. Nós somos substância do divino. A gente não pode esquecer disso. Como é que a gente vai para a igreja, reza, 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 e a gente não traz essa honra interna da principal substância que o divino nos deu, que é a vida? Olha o contrassenso. Já parou para pensar sobre isso? Precisamos refletir sobre isso. E se não mover, a gente fica estagnado, né? Fica naquele movimento de estagnação que não sai do lugar. A vida convidando, as crises aparecendo, convidando para uma mudança. E aí vem os adoecimentos, né, Lu? Porque a gente não resiste muito tempo no sofrimento. Não. Entende? Vem o adoecimento, que é a forma que o corpo tem de chamar a nossa atenção para a nossa necessidade de mudança. A doença não é uma punição, é um alerta. Né? O nosso corpo é sábio. Aquela história do que não vem pelo amor, vem pela dor. Aquele chacoalhão, assim, ó, presta atenção, né? Isso. A gente precisa despertar, acordar de fato para a vida, né? E para isso a gente precisa trazer a autoconfrontação saudável, inclusiva. E amorosa, não é, Vivi? E amorosa. Em um lugar, quando a gente fala da gente mesmo, a gente pode muito bem se tratar com amorosidade. Claro. A gente estava conversando mais cedo sobre esse movimento de se sentir perfeito ou de querer ser perfeito, né? A gente usar, às vezes, o sincericídio para falar do que a gente pensa. Mas a gente não fala do lugar de amorosidade, às vezes. Por isso que a gente acaba machucando o outro quando a gente fala de supetão, né? Como a gente fala assim. Falou de supetão e acabou usando uma expressão que machucou a outra pessoa. Mas se a gente começa a fazer esse autocuidado de como a gente se trata, a palavra certa para falar com o outro, ela vai surgir. A melhor dica para isso é a gente tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratado, né? Então, é aquela velha história, né, que o guia nos traz. Muitas vezes o eu inferior e o eu superior querem a mesma coisa. As motivações e intenções que são diferentes e a gente precisa estar atento, né? A autorresponsabilidade sempre. E o que o eu inferior não quer é pagar o preço, né? Ele quer, mas ele não quer pagar o preço. De forma alguma, né? De forma alguma, né? Fica lá com a cara de paisagem, né? Usando a máscara para se disfarçar. Mas, bora lá. É vida que segue. É aprendendo, é vivendo que a gente aprende, né? Mas é importante que a gente saiba que tem todas essas nuances. Isso. Né? E vamos convidar agora, Vivi, só para não passar em branco o que o pessoal está falando aqui. A Lê está falando que o corpo fala e às vezes grita. Ela costuma falar isso.
E Fábio está dizendo aqui que certa vez havia uma propaganda que falava uma frase que para mim era muito interessante. A gente está indo para frente ou só está indo mais rápido? Para onde? Excelente reflexão, né? É. Aí Excelente ele complementa reflexão. aqui que no entendimento dele tem muito a ver com o automatismo, com que estamos acostumados a levar a vida e não a viver a vida. Isso. Aí são os condicionamentos sociais e culturais, né, Lu? É. Que ajuda nesse processo de entorpecimento. E aí, ó, vocês estão me cutucando a falar de uma coisa que eu não ia falar, né? Fale. Que é justamente desse lugar, né, cultural, social, que abafou as nossas energias instintivas, né? E essas energias instintivas são energias essenciais, de pura luz, né? Então, eu preciso fazer contato com esse lugar da nossa energia instintiva, logicamente, trazendo toda a responsabilidade e autorresponsabilidade junto com ela. Só que a gente foi suprimindo essa energia. E hoje a gente busca energia para fazer mudanças em nossa vida e a gente não acha mais. Porque entorpecemos, congelamos. Não, essa energia aí eu não mexo, né? A Isso. sociedade foi nos podando, nos limitando, para que fica mais fácil o controle. E está tudo bem até onde pode estar, só que continuar, né? Hoje a gente está em um movimento que é necessário um nível de consciência muito maior. É necessário. Não dá para a gente ser hoje como a gente era há 5 anos, há 10 anos atrás, há 20. Não dá, gente. A gente precisa atualizar. A gente precisa de atualização, de movimento. A gente precisa de consciência. E isso cabe a nós mesmos. E qual é o nosso processo de vida? Quem tem consciência vai ajudando quem tem um nível menor, Isso. E né? De clareza. vai fazer, a gente vai fazendo essa mudança, as pessoas que estão ao nosso redor vai percebendo também como algo em nós está movendo elas. Isso acontece muito na nossa família também, né? As pessoas mais íntimas, elas conseguem perceber que algo dentro da gente está mudando. Isso E reverbera, Lu. Márcia está falando muito que essa percepção e compreensão da autovalorização que ela teve se deu muito na maturidade, né? Não quando ela era mais jovem. Então, assim, a gente vai acessando outros níveis de consciência dentro de nós, que é o convite da nossa alma mesmo, entrar em contato com essas percepções. A maturidade nos dá isso também. Mas a maturidade também não está atrelada só à idade, né? Vai de muito da experiência de cada alma, de cada pessoa, de cada ser. Exatamente. E aí, Lu, é aquela história, né? Que a gente nasce, a gente cresce, nos dizem que a gente tem que estudar, que a gente tem que malhar, tem que desenvolver o intelecto, mas ninguém diz como lidar com as emoções, ninguém fala sobre esse processo do viver em plenitude, porque talvez até lhe faltasse consciência a respeito de si mesmos e desses processos. Mas hoje, para a gente que já tem acesso a essas informações, e essas informações, a gente está vendo que elas estão se difundindo de uma forma muito mais fácil do que quando a gente iniciou há tempos atrás, isso é um presente. A gente precisa usar isso a nosso favor, né? Uhum. Como o guia fala, o Patchwork é uma metodologia que existe desde que a humanidade existe e que ela vai se adaptando à necessidade de cada tempo. Então, o nosso tempo clama por essas informações. O nosso tempo clama por esse senso de si mesmo para que a gente possa sair dessas bolhas que a gente está sendo direcionado, né? E que nos limita, nos leva para um lugar deplorável, né? E é isso que nós temos. Isso vive. Vive. Olha, a gente já tem 1h10. Se a gente for deixar, a gente vai até 1h30 por aqui conversando. Mas
Mas eu acho que é bom a gente finalizar, Vivi, e falar para as pessoas que o pessoal está gostando tanto dessas lives que a gente tem a vontade de manter ela uma vez no mês, ou então prolongar o nosso bate-papo para outros encontros, né? Se vocês tiverem interesse, a gente pode voltar a continuar com as lives. Não, com Aqui, a Ale tá certeza. falando que a gente fica até amanhã conversando. Ah, Se fica, deixar, ficamos mesmo. É o se papo deixar a de gente uma vai. vida, né? De uma vida que já aconteceu e do que ainda vai acontecer. Então, assim, Lu, é sempre uma satisfação estar aqui, né, abordando temas tão vitais, né, e reforçar o nosso compromisso de estar a serviço da luz, a serviço dessa proposta, né, de estar realmente difundindo o autoconhecimento como uma tecnologia de ponta capaz de transformar a nossa vida, né, que a gente precisa facilitar isso ao maior número de pessoas possíveis. Agora, que cada pessoa tenha consciência de si, que o movimento é próprio, embora estejamos todos juntos, cada um ao seu tempo, é uma coisa muito livre, né? Então, Sim, assim, é processual. Não é a coisa que a gente resolva em um dia, em 2 dias, em uma imersão de uma semana. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre desenvolvimento, autoconhecimento, no nível mais profundo e realista, que é cabível a um ser humano, né? Então, nós temos os nossos grupos individuais, né, Lu? A gente está em formação, tanto é, online quanto presencial. Se vocês tiverem interesse, continuem seguindo a gente. A gente vai estar sempre vinculando. As nossas lives a gente vai manter. Inclusive, a gente só vai definir a data da próxima live sobre autoconfiança, que está intimamente relacionado com esse tema que a gente trouxe hoje. E, assim, é sempre uma satisfação estar aqui trocando, né, com vocês. Um beijo no coração de cada um. Passo para você, Lu. viu? Eu quero agradecer, Vivi, mais uma vez e falar para vocês assim que esse trabalho é individual, né? O grupo ele ajuda bastante, né? Nos grupos que a gente faz, tanto online quanto presencial. Vive com os grupos dela em Feira de Santana, eu com meus grupos aqui em São Paulo, que eu vou estar retomando agora. E é isso, a gente está aqui para facilitar esse processo para vocês. Esse portal aqui de, de comunicação facilita essa proximidade acontecer, né? A gente está aqui para isso, né? Então, assim, E ajuda a também, gente a estar Lu, mais perto de vocês. Lu, lembrando que temos as 2 lives anteriores, e seria muito interessante que elas assistissem, as pessoas que estão aqui que não assistiram, que pudessem acompanhar, Sim, porque é uma continuidade, de certa forma, né, Lu? eu vou deixar salvo aqui, as lives estão salvas, as meninas que chegaram aqui, o pessoal que está acompanhando, pode assistir, deixa escutando dentro de casa, assim você vai escutando e você vai se inteirar a respeito dos temas que a gente está E trazendo. qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem para o nosso direct, que a gente vai, dentro do possível, logo que possível, responder, né? É um compromisso Tá, nosso. tá. Quem sabe mais uma outra oficina, né, Vivi? A gente pode fazer junto Sim, aí. claro, já temos, né, Lu? A É, gente pode sim fazer uma oficina, inclusive sobre esse tema. Como o próprio guia disse, é um da problema autoestima que e autoconfiança. afeta grande parte da humanidade. Eu acho que cabe sim uma oficina sobre esse tema. Cabe sim. Um beijão, Tá bom? pessoal. Tenham um bom descanso. Beijo, uma excelente noite E até uma e próxima. sigamos. Até a Vamos, próxima. vamos lá. Tchau, tchau, gente.